Tava trabalhando aqui, como sempre, raciocinando. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você é quadrado ou redondo? Redondo. O que eu quero dizer com isso? Você só segue padrões ou cria coisas novas? Faz coisas que você gosta? Ou você só faz coisas que já tem um padrão e tem medo de fazer coisas novas e diferentes por ser rejeitado ou por não dar um resultado que você espera logo de cara? Ou você nem tem essa vontade de fazer coisas diferentes? Eu tava, como eu falei, a minha cabeça, eu tô trabalhando aqui, tô numa correria e eu quis parar aqui pra jogar isso pra fora. Eu perdi o meu microfone e daí é isso. Eu vou ter que comprar um novo pra eu poder ficar falando enquanto eu piloto. Mas a questão é, eu fico raciocinando aqui nessa questão do que eu quero fazer e que simplesmente eu tô fazendo e eu não sei qual resultado isso vai dar e se vai dar algum resultado, mas pra mim, se alguma coisa que eu disser entrar na sua cabeça e como uma semente você parar e pensar, pra mim isso já tá valendo. Então o que eu digo é, às vezes a gente tem vontade de fazer coisas diferentes, mas a gente não faz por medo de ser julgado, porque já existe um padrão nas coisas. E às vezes muitas pessoas querem fazer isso, mas elas têm medo de ser a primeira. E tem pessoas que fizeram as coisas de primeira, fizeram isso, quebraram um padrão, e as pessoas simplesmente ficaram assustadas e gratas por essa pessoa ter tido coragem, porque elas também queriam. Então a minha ideia é, eu tô fazendo uma coisa que eu acho que eu sempre tive vontade, mas eu sempre tive medo, porque ao meu redor não tem ninguém fazendo isso, e é um padrão, entende? Então eu sempre tive vontade de fazer as coisas, meu Deus, eu quero fazer, e tive vontade de fazer as coisas diferentes, do meu jeito, sem um padrão. E eu tava pensando, sim, tem coisas que tem que ter um padrão, são necessárias. Um padrão que eu estava pensando aqui, é um padrão que existe, que muitas pessoas hoje em dia estão quebrando esse padrão, é o padrão de ter uma família. É uma questão que não depende só de você, mas parte de você. Se você quer ter uma família, você vai se esforçar para ter uma família, entende? Por mais que seja difícil, quando surgir uma dificuldade, você não vai simplesmente meter o pé e sair fora. Você vai aprender com aquilo e se esforçar para continuar. Então hoje em dia é tudo muito rápido, é o conteúdo rápido, é tudo rápido. Aí eu que gosto de falar pra caramba e ficar raciocinando e postar vídeos longos, aí eu não sirvo, o meu conteúdo não serve, eu não vou ser conhecido ou famoso porque eu não faço vídeo curto e que prende a atenção logo de cara. Minha esposa estava comentando sobre isso, que ela é do vídeo curto e que falou que meus vídeos são muito longos, que eu falo e demoro e tudo mais. Mas é um ponto,
é um ponto específico. Eu posso hoje fazer esse formato, amanhã eu posso mudar, mas pelo menos eu comecei nesse formato, que é um formato que eu gosto, e eu sei lá o que pode vir depois, mas o que importa é o que eu estou fazendo agora, e o que eu quero fazer agora é esse formato. E enfim, o que eu tenho para dizer no momento, neste exato momento, é isso. Mas o que eu estava falando, um dos padrões que as pessoas quebraram, existem, né, vários padrões. Em alguns padrões as pessoas elas querem quebrar, porque elas querem enfrentar, é uma revolução, meu Deus, eu não sou obrigado a seguir isso. Ninguém é obrigado a nada, né? Mas às vezes as pessoas fazem só de birra. Um exemplo é a família. A família, hoje em dia, me ajuda, pelo menos, né, a quebrar um padrão, o meu padrão, quebrar os padrões que eu estava que eu não conseguia quebrar, por insegurança, por, né, medo, o que vão pensar, não sei o que lá. E hoje em dia eu tenho uma esposa, tenho um filho, e eu fico pensando, tipo, dane-se, cara, o que as pessoas vão pensar. Eu perguntei pra ela se ela tinha vergonha do que eu tô fazendo, ela falou que não, e então é isso, entendeu? Então, tipo assim, pra mim, existem coisas que tem que ter um padrão, mas existem coisas que não precisam ter um padrão. Ou você pode, se você tem a vontade de fazer diferente, mas às vezes você acha que aquilo não vai dar um resultado, crie resultados diferentes na sua cabeça. Não é só o like, não é só ficar famoso que é um resultado. Às vezes você fazendo inspira outras pessoas. Às vezes o que você fala, uma palavra, às vezes fica no coração da pessoa. Óbvio, né? Coisas boas, coisas ruins também. Aí depende, né, do que você quer fazer. Se você quer espalhar o ódio, aí é contigo. Mas no meu caso eu fico raciocinando e pensando em coisas boas, em mudanças, e não sei o que lá. Ainda como um adolescente revolucionário. E uma coisa que me ajuda muito a filtrar toda essa energia né, que nem eu falei, no caso que eu faço terapia, então eu chego lá e eu falo pra ela, e ela fala, tá, isso aqui ok, isso aqui talvez não. E a gente debate sobre aquilo, e se fizer sentido na minha cabeça, eu vou lá e faço, né? Faço as mudanças. E isso me ajuda a criar um caminho, a não ficar perdido. Me ajuda a ir abrindo uma estrada no meio do mato, no caso. No caso, eu tô perdido e vou fazendo um caminho. Não fico simplesmente sentado ali no meio do mato e chorando, pensando, meu Deus, eu tô perdido. Então, essa questão da terapia ajuda a gente a sair dessa trava que a gente tem. Então, assim, se você tem vontade de fazer uma coisa diferente, às vezes você matou essa vontade porque alguém falou que ia ser uma bosta. Você deixou a pessoa comandar a sua vida. Você deixou o padrão. E se você gosta do padrão que está tendo hoje em dia, você se inspira nas pessoas que você está vendo hoje em dia? E por que não você tentar inspirar pessoas para mudar esse padrão que para mim tá uma merda? A influência das pessoas são todos não, né, mas grande maioria uma bosta. E o pensamento do dia é esse: você é
quadrado ou redondo. Se você for quadrado, tá tudo bem seguir os padrões. Você se encaixa, você gosta. Agora, se você for redondo, no sentido não literal, ou pode ser literal também. Se você for redondo, se você não se encaixar em certos padrões que você queria fazer de forma diferente, eu te encorajo e te faço um convite a fazer. O lema daqui é fazer. Se você quer, depois que a gente começa, a gente melhora, a gente refina. A questão é fazer. Esse meu vídeo aqui vai ficar talvez com um áudio ruim, a imagem ruim, é de um celular. Eu tô perdendo entrega, minha patroa pode ver, pode me demitir, pode me encher o saco, alguém pode reclamar. E aí? E aí? Entende? Então a reflexão do dia aí, o que eu tenho a dizer aí, o que eu tenho a convidar você se você tem essa vontade, use o lema, faça. Às vezes faz só pra você, às vezes faz um canal e cria e publica coisas fechadas, até você criar coragem e falar, eu vou abrir essa merda, eu vou fazer um canal pra quem quiser ver. A gente não sabe quem vai ver, a gente não sabe se a gente vai ficar famoso e a gente não sabe de nada, a gente só tem que começar, a gente só tem que fazer o que a gente acredita, a gente só tem que fazer coisas que fazem bem pra gente. Então, assim, se eu tô aqui falando isso agora é porque tá me fazendo bem. Eu preciso às vezes desabafar, jogar pra fora as coisas que passam na minha cabeça, coisas que eu vi, coisas que aconteceu e que ficou guardado e que às vezes não tenho pra quem dizer, ou eu sei lá, simplesmente eu tô fazendo o que eu acho que eu devo, beleza? Então é isso. Se eu tiver mais alguma coisa pra acrescentar depois, eu vou parar e vou acrescentar, porque isso aqui não tem um padrão, eu não preciso editar. E é isso, eu vou voltar para as entregas que eu tenho, que esse padrão eu tenho que seguir, porque eu tenho que, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que colocar comida na mesa, então eu vou voltar pro meu padrãozinho. E se minha patroa brigar, eu vou falar, me desculpe, minha patroa, se ela puder entender que ela entende muita coisa, por isso que eu tô lá. E é isso. Fui.